Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve, salve. A gente viu a decisão do Superior Tribunal de Justiça no caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e decisão que acabou beneficiando o senador Flávio Bolsonaro. E a pergunta que fica é, e agora? A investigação sobre a rachadinha, eu queria que você explicasse em que pé ela estava, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu e o que acontece com essa investigação daqui para frente. Salve, Eneg, salve, Felipe. Salve. Eneg, a notícia não é boa, não, né? Assim, ontem a quinta turma do STJ decidiu que a ordem de quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro e de outras 94 ou 95 pessoas é legal. O que isso significa? Acho que vale a gente rememorar o caso, né? O que é o escândalo das rachadinhas? A acusação é de que o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, desviava parte dos salários dos funcionários do gabinete para o próprio bolso. O Ministério Público do Rio de Janeiro, depois de uma investigação até extensa, denunciou o Flávio e outras pessoas, o notório Fabrício Queiroz entre elas, né, por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O total de desvio, segundo o Ministério Público, chegava a 6 milhões de reais. Pela conta do Fabrício Queiroz, teriam passado 2 milhões. Agora, tudo isso que eu disse se coloca à frente a essa discussão da decisão do STJ. Por quê? O que revelou tudo isso? Qual foi a fonte que revelou esse esquema que foi descoberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro? A quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro e dessas outras mais de 90 pessoas. E a partir do momento que o STJ diz que essa quebra de sigilo foi ilegal, ele derruba essa investigação e ela volta ao INEG quase a estaca zero. Não dá para dizer que já voltou a estaca zero e vai ter que recomeçar com o descarte de todas essas provas, porque ainda tem um outro caso que vai ser julgado no STJ na terça-feira da semana que vem. Mas antes de explicar esse outro caso, Eneg, eu queria lembrar, você vai se lembrar muito bem, o ouvinte deve se lembrar, da famosa Operação Castelo de Areia. A Operação Castelo de Areia, que investigava ali desvio de recursos públicos por empreiteiros para abastecer o bolso e caixa de políticos, ela foi considerada ilegal pelo ST, pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça, outra turma, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Ontem, essa decisão do Flávio Bolsonaro foi a quinta turma. Em abril de 2011, e por que foi considerado ilegal? O que se considerou ilegal? Se considerou ilegal uma ordem genérica da Justiça que permitiu a quebra de sigilo telefônico de centenas de pessoas sem que a justificativa dessa quebra de sigilo fosse individualizada. Para quebrar o sigilo telefônico para investigar o Eduardo Oineg, eu tenho que dizer o que eu já colhi contra o Eduardo Oineg para justificar essa quebra de sigilo. Eu não posso dizer eu quero quebrar o sigilo do Eduardo Oineg de mais 30 pessoas sem individualizar o porquê que esse sigilo está sendo quebrado. Por que não houve essa individualização lá na Castelo de Areia? Foi considerado ilegal essa quebra de sigilo no caso telefônico e a operação veio abaixo. Exatamente o que aconteceu, Eneg, parece que a justiça de primeira instância não aprende. No caso do Flávio Bolsonaro, só que nesse caso era a quebra de sigilo bancário. Os ministros ontem do STJ disseram que é ilegal, por quê? Porque o juiz, com um despacho de 5 linhas, determinou a quebra do sigilo de 90 pessoas. Não individualizou cada uma delas e por que estava se quebrando o sigilo daquela. Deixa eu te perguntar, você está me dizendo o seguinte, que o responsável pela investigação, o juiz, ao determinar a quebra de sigilo, fez um trabalho porco. Porco, porque o STJ disse o seguinte, olha, ele não se deu ao trabalho de adotar algo básico, né, que é individualizar. Você não pode simplesmente falar, essa turma aí é toda enrolada, quebra o sigilo desse povo todo, tem que botar um por um, fulano de tal, Beltrano, Ciclano. Ao não fazer isso, o que o STJ está dizendo é que esse juiz fez um serviço porco e botou a perder uma investigação, torrando o dinheiro do contribuinte, fazendo o procurador trabalhar errado, o juiz... E aí? Vai ficar por isso mesmo? Esse juiz que fez o trabalho porco, que gastou dinheiro público e que foi exposto pelo STJ, não vai pagar por isso? Trabalho porco, não sabe trabalhar?
Eneg, o que o STJ disse ontem foi isso, por 4 votos a 1. Um dos ministros achou que não, que o trabalho está ok, mas outros 4, e é um placar, vamos dizer, avassalador, 4-1, disseram isso. O juiz não fez o mínimo. Não se pode quebrar o sigilo de 90 pessoas com um despacho de 5 linhas. Depois, em decisões posteriores, o juiz foi lá e justificou e etc. Mas a primeira quebra de sigilo foi ilegal. E foi ilegal porque, tirando o juridiquês, varrendo o juridiquês, é isso. O trabalho foi porco. Exatamente isso. E o CNJ nessa hora? Não cabe uma medida em cima desse juiz? Esse juiz gastou o meu dinheiro, o seu dinheiro. Esse juiz tomou o tempo das pessoas. E para fazer um trabalho porco desse, ele não estudou. Esse camarada não sabe que você tem que individualizar. Castelo de Areia é a mesma coisa, você acabou de citar. Resultado, emporcalhou o nome do Flávio Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, livrou o Flávio Bolsonaro de ter que dar explicações, porque eles vão ter que voltar para a prancheta e começar tudo de novo. Dá para começar tudo de novo, faz sentido, porque eu já vejo no noticiário o procurador dizendo, ó, esquece, acabou, esse caso acabou, não vai ter mais, esquece rachadinha. É isso? Olha, Eneg, é muito difícil começar de novo. Agora, como eu disse antes, ainda não zerou de vez pelo seguinte, terça-feira da semana que vem, o STJ discute uma outra questão, que é o seguinte, a quebra do sigilo bancário é ilegal, mas o passo anterior, a etapa anterior à quebra do sigilo bancário, foi a comunicação do COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Né? Para o ouvinte entender, e o ouvinte já viu a gente discutir isso, o Rodrigo Aidar movimenta todo mês R$1.000 na conta. Um mês ele vai lá e movimenta 5 milhões. O banco liga uma luz e fala, COAF, dá uma olhada nisso. O COAF vai lá, faz o que eles chamam de RIF, Relatório de Inteligência Financeira, e manda para o Ministério Público. MP, tem uma movimentação atípica aqui. O Ministério Público pode me chamar e falar, Rodrigo, o que é isso? Morreu uma tia e me deixou uma herança, tá aqui. O meu pai vendeu um terreno, uma casa que ele tinha, um imóvel, e me doou esse dinheiro, tá aqui a prova. Ok, não tem problema. Se o Ministério Público abre um inquérito, me chama, eu deponho, tá tudo ok. Ou o Ministério Público pede outras investigações para descobrir. O que aconteceu nesse momento, Eneg? Eu até anotei aqui para não falar bobagem. O relatório de inteligência financeira, encaminhada pelo COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro, abrangia o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. O MP foi lá e pediu a ampliação desse relatório. E pediu ampliação desse relatório que pegou do começo de 2007 a dezembro de 2018. E aí pegou todo esse período em que ficou comprovado aí, nas investigações, ficou comprovado na visão do Ministério Público as rachadinhas do esquema do Flávio Bolsonaro. O que o STJ vai decidir? O Supremo lá atrás já decidiu em 2019 que essa comunicação entre COAF e Ministério Público, Receita e Ministério Público, não depende de autorização judicial, mas que ela tem que ser feita apenas pelos meios oficiais. Não pode ficar aquela troca de WhatsApp, aquela troca de favores, que a gente está vendo colocar um pouco de lama aí na Operação Lava Jato, sem ser pelos meios oficiais. Ou seja, o Ministério Público tem que requisitar pelos meios oficiais essas informações. O que vai ser discutido na STJ foi essa ampliação, se deu dentro desses marcos legais, dessas balizas que já foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou houve o que o pessoal chama de fishing expedition, que o Ministério Público vai lá para o COAF, para a Receita, e pede por fora dos meios oficiais o seguinte, vamos ver o que tem aí em relação a esse cara. E aí manda tudo sem que haja uma justificativa para isso. É uma nova discussão. Se essa comunicação não se deu dentro dessas balizas, aí a comunicação do COAF ao Ministério Público também vai ser julgada ilegal, e aí, Eneg, Inês é morta. Tem que começar o caso do zero, descartando todas essas provas que já tinham sido colhidas, e isso é muito, muito, muito difícil. E chance de representação contra esse juiz acusado pelo STJ de fazer um serviço porco, representação no Conselho Nacional de Justiça, onde a gente sabe que todo mundo sai protegidinho, fofinho, etc. Mas alguma chance, não? Eu acho zero a chance, Eneg. É muito difícil pelo seguinte, o CNJ ele pega o juiz quando o juiz cometeu alguma ilegalidade. A ilegalidade dessa decisão do juiz
apesar da decisão do STJ, ainda assim, fica naquele critério de autonomia do juiz a decidir. Um dos ministros do STJ, por exemplo, considerou que essa decisão foi legal, apesar de ser o único juiz. Adentrar nessa questão, o CNJ estaria adentrando em uma questão daquela liberdade do juiz de decidir, a autonomia do juiz, e essa, é muito complicado. Não há dúvida de que a correção do trabalho do juiz segunda instância, são as instâncias inferiores, não, superiores a esse magistrado. Representação no STJ, nesse caso, não. Salvo se tivesse alguma ilegalidade de sacanagem mesmo. Agora, erro na decisão, trabalho mal feito neste caso, que foi o que foi feito, não, zero. Beleza. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, mostrando que um juiz aparentemente fez um trabalho porco e jogou por terra uma investigação, dinheiro público, hora de procurador trabalhando, emporcalhou a imagem do senador, fez o diabo para chegar em canto algum e tomar um 4-1 na orelha. Só não foi 7-1 porque não dá, né? Porque eram 5 os ministros envolvidos. Então, valeu. Rodrigo Aidar volta para conversar com a gente na sexta-feira, dia de churrasco. Valeu. Valeu, Eneg. Valeu, Felipe. Um abração para os ouvintes.